Eu vou começar a gravar. Ok, então começou a gravação. Eu vou hoje tentar fazer, eu vou fazer um curso de uma introdução à prática de amanhã, porque são conceitos. Então, enviei ontem, ok, a apostila e o roteiro. Eu reenviei hoje a apostila porque eu vi que ela estava incompleta, porque as figuras estavam todas realmente horríveis. Então, eu reenviei hoje. Então, a que está disponível agora deve estar melhor. Então, se vocês estão com a antiga, voltem lá no Cigar para pegar a nova. E o roteiro, eu acho que está ok. Então, o que a gente vai fazer, de uma certa maneira, é tratar dados, ok? Como se a gente tivesse feito a medida, para ver como é que vai precisar fazer isso amanhã. E vou tentar também convencer vocês de que é muito importante, ok? Dominar esses conceitos de estatística básica. Como eu falei na última vez que eu falei com vocês, é muito importante, ok? Ter claro, ok? E saber aplicar no momento oportuno estes conceitos básicos. Eventualmente vocês podem precisar, e aí eu não sei, depende de cada curso, de cada disciplina, vocês podem precisar aplicar conceitos mais avançados, mas esses que a gente vai fazer hoje realmente é o beabá da estatística e todas as disciplinas, de todas as, ok, dos cursos, eu acho, do mundo, a rigor precisam de estatística, tanto nas humanas quanto nas exatas e nas engenharias, ok? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela. Não é bem isso que eu queria. Ok, eu vou começar aqui mostrando, então, o roteiro da prática que a gente vai fazer amanhã. Então, vocês vão ficar em grupo, aqui tem 5, mas 5 é muito, vocês são um grupo relativamente pequeno, então 3, e no máximo 4 estudantes. Aqui, tudo é feito como se tivesse grupo de 3, na verdade, ok? Então, vocês podem ver qual é a medida que vocês vão fazer. Vocês vão medir realmente com o cronômetro, cada um vai levar seu cronômetro, que vai ser o do celular, né? E vai montar cada grupo vai montar seu pêndulo, ok? Com um certo comprimento que vocês vão medir, e vai medir, então, o período do pêndulo, ok? Então, a ideia é suspender, é um pêndulo simples, então é um fio que a gente considera sem massa, aqui eu vou ter que colocar em outra, desculpa, eu vou abrir com o jornal para poder colocar anotações. Então, cada grupo vai montar seu pêndulo simples, então é um fio com um peso na extremidade, e a gente vai, então, montar ele num suporte que permita ele oscilar em torno, ok, do eixo de oscilação, que vai ser o ponto onde vocês vão amarrar no suporte, e vai medir o tempo que esse pêndulo, a massa, particularmente que está na extremidade do pêndulo, leva para completar uma oscilação. Então, tem várias maneiras de fazer, de diminuir, tem muitos erros, o que a gente viu na última prática, quais são as fontes de erro. Aqui, as fontes de erro, elas são grandes, tem a incerteza do instrumento, então vocês vão ver qual é a incerteza do seu cronômetro amanhã ou agora, se você quiser usar, a gente vai ver depois se precisa disso, vai precisar. E tem também, a gente faz aproximações como não tem atrito do ar, e obviamente que tem, ok? Mas particularmente a grande fonte de erro nesse tipo de medição é avaliar, e o tempo de reação também, mas avaliar visualmente e saber
responder suficientemente rápido para que o cronômetro, ou seja, a medida que vocês vão ler no cronômetro, ela realmente meça, ok, o tempo completo de uma oscilação, porque vocês vão fazer erro ao começar, ou seja, vocês normalmente o melhor é pegar quando a velocidade do pêndulo é a menor, ou seja, nas posições onde a energia cinética dele se anula, ok? E onde a energia potencial é máxima, ok? Que é nas extremidades da oscilação. Então, quando a velocidade é nula, é mais fácil acertar o ponto, ok? Onde ele acabou de passar e vai voltar. E do outro lado, então, deixa o outro lado no mesh, porque é meio período. E quando ele volta, então, segunda fonte de erro é quando ele volta. Uma maneira de diminuir esse erro é medir uma certa quantidade de oscilações, ok? Mas também não pode medir muitas, porque a rigor não vai incidir muito sobre o período, mas a gente diz para, tipicamente, medir 3 oscilações, porque vai diminuir a importância desses erros no início e no final, porque vocês vão diluir esse erro, em vez de colocar ele inteiro na medida de um período, vocês vão diluir esse erro sistemático, eu diria, apesar ele é aleatório, né? Mas vocês vão diluir na medida de 3 períodos, então mede 3 períodos, o tempo de 3 oscilações, e divide esse tempo por 3, e então vai ter uma medida, ok, do período. Só que vocês vão repetir isso várias vezes, e, por exemplo, cada estudante do grupo vai preencher a parte dela, ok, dessa tabela. Então, a estudante A mediu 20 vezes o período, ok, desse pêndulo. Aí, aqui o tempo é em segundo, tá certo? Então, essa tabela, né, tem que ver, refazê-la, porque tem que ficar claro aqui que a unidade é segundo, né? Então, 1,77 segundos, 1,76, etc. O colega encontrou outra série de medidas e o terceiro colega outra série, ok? Então, qual é o período? Então, eu pergunto a vocês, então, qual é o período desse pêndulo? Então, vocês têm aqui 60 medidas, então muitas são repetidas, todas em torno de um valor relativamente, aí vocês podem olhar, e aí vocês dizem, parece que está em torno de 1,70, sei lá, 5. Aí, como é que a gente vai fazer isso de uma maneira mais formal, ok? Então, uma vez preenchida essa tabela, que é a primeira parte, ok? É a segunda, na verdade, a primeira é montar o pêndulo. Outro detalhe é que esse pêndulo, a amplitude dele não pode ser muito grande. Vocês lembram que o movimento ele pode ser aproximado por um movimento harmônico simples no regime de pequenas oscilações, ok? Então, a amplitude das oscilações não pode ser muito grande, porque você sai desse regime linear, ou seja, a aceleração, né, a aceleração angular é proporcional, com sinal menos, à posição angular, ok? Então, pequenas oscilações e vai preenchendo essa tabela. Então, usando os dados dessa tabela, a gente pede primeiro que seja construído um histograma. Então, a gente vai fazer um primeiro tratamento dessas medidas, ok? E construir um histograma é uma técnica básica, ok, da estatística. Então, ela consiste, basicamente, a gente não vai colocar todas essas medidas, poderia, mas não vai ser muito informativo. A gente pode dizer, pronto, eu vou fazer num gráfico, deixa eu anotar aqui. A primeira ideia de um histograma poderia ser de fazer assim. Eu quero saber a frequência, não a frequência do pêndulo nem nada, eu quero saber a frequência das medidas, ok, desses valores. Por exemplo, eu posso ver que 1,77 é repetido uma, duas, ok? Eu posso procurar aqui, tem mais uma aqui, deve ter alguns, ok? Tem uma aqui, certo? Então, por exemplo, a frequência
ok? De aparição dessa medida 1,77 segundos é de 4, tá certo? Então, eu posso fazer também para 1,76. E aí, depois, eu poderia fazer uma curva desse tipo, ok? Então, eu vou fazer aqui os dois eixos, porque a base do histograma é isso, né? Você tem aqui um valor, ok? Então, vai ser T, que eu vou botar em segundos. E aqui vocês vão colocar o que a gente chama de frequência. Mas não é a frequência do movimento periódico. É a frequência que um certo valor aqui, do período vai aparecer. Então, a gente poderia fazer, eu não vou começar do zero, porque nada começa do zero, né? Então, por favor, quem está aqui, me digam qual é o menor valor que tem nessas três colunas e qual é o maior valor. Eu nem sei, eu não vou fazer de conta, porque eu vou também procurar, tá? Ok, já terminaram? Quem pode me dizer qual é o menor valor? Se for no chat, eu não tenho acesso, sabe? Eu não vejo o chat. Então, você tem que abrir o microfone e falar para mim. Ok, então disseram que tinha a 1... Ah, tá, tem razão. É 1,64, eu tinha colocado 1,66, não vi. E o maior seria 1,92, ok? Então, 1,92, ele está só encontrar um aqui, por exemplo, ok? Então, por exemplo, eu posso limitar... Tem 1,94. a 1,64, é isso? Ok. 1,94. Ah, 1,94, tem 1,94? Ah, sim, tem razão, tem aqui. 1,94, não tem maior não, né? Ok. Então, eu vou limitar aqui, eu não vou botar de 0 até 1,94, porque não faz sentido, né? A gente vai ter, se colocar de 0 com uma escala linear até aqui, então eu poderia colocar aqui, por exemplo, então vou fazer uma... Ok? Na verdade, eu vou fazer isso depois. Eu vou colocar aqui o menor, ok? Vou botar um tracinho aqui, que vai ser 1,64, ok? E o maior, então, por exemplo, eu posso fazer de, sei lá, de 1 em 1, ok? 1,64, 65, etc. E fazer aqui 1,94, ok? E aqui eu teria, então, tudo, ok? Eu posso fazer assim e dizer que essa aqui seria 1,65, 1,66, 67, etc. E aí eu colocaria, por exemplo, esse 1,94, ele aparece só uma vez, né? E aí eu vou colocar aqui a frequência. Qual é a maior frequência? Eu vou dizer que é, sei lá. Como eu não sei, eu vou colocar uma aqui, 2, 3. Vai ser um valor 10, porque tem poucos valores, né? Então não vai chegar a 50, 5. E aqui é só um exemplo, ok? Então vamos dizer que 1,90 ele aparece somente uma vez, então seria esse ponto. 1,64 deve ser uma vez também, então seria esse ponto. E outros que vão aparecer, por exemplo, 1,77, que não sei onde ele está, eu vou pegar aqui por acaso, né? Se eu mostrar, então seria, eu achei 4, não sei se é isso, mas pronto, ok? E aí eu colocaria todos, eu vou ter um diagrama
Pena que eu não fiz, mas eu posso depois, mostrar como seria. Então, não tem muitas informações, particularmente porque é uma estatística bastante pobre, porque só tem 60 pontos, né? 13 vezes 20. E com isso, então, quanto mais números, é uma coisa talvez que vocês lembram do que vocês sabem de estatística, é a lei dos grandes números, Então, todos os valores que a gente pode calcular na estatística, valor médio, essas coisas, Então, a média de amostras, ela vai se aproximar da média teórica, quanto maior for o número de medidas, Então, eu vou apagar esse aqui e vou mostrar, vou ter que tirar tudo isso. Como é que a gente pode fazer? A gente pode agrupar essas medidas, um pacote de, por exemplo, eu posso dizer tudo que está entre 1,60 e 1,70. E depois entre 1,70 e 1,80, etc, etc, ok? Então, o histograma é esse aqui. E então, a gente vai fazer aqui fazendo o seguinte. O histograma toma ocorrências, então, esses valores do período, dentro de uma determinada faixa de tempo, de período, Então, tá aqui, uma determinada faixa de períodos, no caso, né? De valores medidos, tá certo? Eu acho que essa palavra aqui também eu vou corrigir. O problema aqui é encontrar meu. Faixa de valores, Ok, valores. Eu acho que mais claro aqui não é tempo, né? É valores e acontece que a gente está medindo um tempo, Então, o que a gente vai falar agora de histograma é bastante geral, né? Vocês podem medir comprimentos, tempos, massas, E aí, por exemplo, como eu falei, pode ser de 10 em 10 ou de 5 em 5, Então, como é que a gente vai obter a cada experiência que você faz, você sempre tem que determinar qual vai ser esse intervalo delta, que você vai usar para fazer o seu histograma. Então, se eu colocar aqui, por enquanto eu vou fazer a escala horizontal, então aqui vai ser t em segundos, e eu vou dividir então, por exemplo, eu vou começar de 1,60, Aqui eu vou colocar 1,65. Aqui, não sei se vou ter espaço aqui, 1,70. Aqui, 1,75. 80. 80. 85. 1,90. E 1,95. Vocês concordam que todos os valores dessa tabela, elas devem entrar aqui, tá certo? Então, eu vou fazer um eixo vertical. Aqui, Talvez aumentar um pouquinho. Para ver a frequência. Vou botar aqui bem grande. A frequência aqui, frequência. Então, frequência vai ser um número. E esse número tem que ser inteiro, né? Então, o que a gente tem que fazer, como é que a gente... Aqui, de uma certa maneira, eu escolhi uma faixa delta, que é, de 0,05. Aqui eu tenho delta igual a 0,05 segundos, Eu comecei de 1,60, Por que não? Pode fazer essa aqui, né? Mas pode fazer também o que a gente coloca aqui. A gente pode diretamente fazer, por exemplo, começar a 1,64, Então, você pega, deixa eu pegar aqui, você pega aqui o valor máximo, 1,94, menos o valor mínimo, então essa aqui vai lhe dar a faixa de valores, E você divide por n, que é o número de caixinhas, então esse delta aqui, então é a largura, vamos dizer, da minha caixinha. Eu chamo de caixinha porque, de uma certa maneira, vocês podem visualizar tipo tubos transparentes, né? Nos quais você vai colocar uma bola, por exemplo, né? Tipo brincadeira de criança, que você
você vai ter, tem vários tubos, um ao lado do outro, e aí vocês podem jogar, ok, bolas, onde você conseguir, e aí depois você vai ver a distribuição, ok, das bolas nesses tubos, e é isso que a gente está querendo fazer aqui, ok? Só que a gente não quer um número muito grande, a gente está vendo aqui, eu coloquei indicativo, não é você que vê, mas tem que ser um número suficientemente grande, não pode ser inferior a 5, porque realmente vai ser muito pobre. E aqui a gente bota 10 para... parece razoável, 10 porque você tem 60 medidas, então 10 parece que está correto, ok? Entre 5 e 10, e aí você determina aproximadamente o valor dessa largura das caixinhas. E só para comentar ainda sobre esse vocabulário, caixinhas, quem faz cálculo ou simulações numéricas, ok? Então, quando vocês têm que fazer um histograma, em geral, bom, em inglês se chama de bin. Essa aqui é bin, é isso, é uma caixinha, né? Então, você enche as caixinhas. Então, vamos começar, por exemplo, depois a gente vai calcular essa aqui para outro valor, mas essas que eu fiz aqui, tá certo? Então, eu vou ter que colocar certos valores, ok? Então, como eu falei, 1, 2, 3, 4, 5. E tem que fazer isso melhor, vocês não vão fazer isso num papel branco, tem que fazer um papel onde tenha linhas, ok? Um papel milimetrado, um papel quadriculado, alguma coisa assim. Então, vamos lá aqui no 1,77. Então, ele ficaria nessa daqui, tá certo? Entre 1,65. Então, vou fazer aqui. Eu vou fazer as linhas, porque senão vai ficar muito feio. Ok? Então, vou fazer. Estou perdendo tempo um pouquinho, mas eu acho que para fazer o primeiro não é completamente tempo perdido, ok? Então, estou fazendo aqui as linhas para os valores de frequência. E aí eu vou botar os valores no eixo também. Você tem que fazer isso, né? Então, sempre é importante botar o valor, frequência não tem dimensão, tá certo? Mas se você bota aqui tempo, um período, tem que ter uma... Então, aqui vou colocar em preto. Tempo em segundos, ok? E aqui a frequência. Ok? E aqui vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E vai continuando assim. Não, desculpa. Aqui é 6, depois de 5 é 6. 8, 9 e pronto, aqui 10, ok? Então, e aí, por exemplo, eu vou começar a preencher. Então, como eu falei, 1,75 ele está aqui, ok? Aí depois 1,76 também, ok? Aí joguei outra bolinha aqui. 74 já está aqui, né? Entre 70. Aí depois 71. 71 também vai estar aqui. Vou fazer só alguns e depois a gente vê. 73, ok? É aqui. 87, pronto. 87 vai ser aqui. 66. Então, 66 seria aqui. Eu vou até ter um certo valor que vocês vão ver. E pronto, está chegando, ok? Cheguei a um valor que é 1,75. Aí, esse valor de 1,75 justamente corresponde a um dos valores que está aqui, ou seja, um que limita, ok, o tamanho, a posição, o final, ok, o final e o início de uma caixa, ok? Então, é o valor final dessa caixinha aqui, mas é o valor inicial dessa. Eu não posso contar essa aqui duas vezes, então eu vou botar ele aqui ou aqui. Então, depende, é isso que a gente tem que ver, se a gente vai fazer caixas assim, ok? Vocês lembram desses símbolos matemáticos? Então, se você tem valores aqui, ok? Você tem x, blá, blá, blá. Essa aqui exclui o primeiro valor e essa aqui inclui, ok? Então, eu posso fazer assim, por exemplo, eu vou excluir, ok? O primeiro valor e incluir o segundo. Então, tem que deixar isso claro. E aí, uma vez que eu escolhi isso, então, esse 1,75, ele vai ficar aqui ou aqui. Ele vai ficar, como é incluído no anterior, então ele vai ficar aqui, ok? Eu vou colocar ele aqui, tá bom? Então, vamos lá fazer mais um, que seja
até 87, eu vou procurar, não vou fazer todos, por exemplo, aqui você tem 1,85. 1,85, ele vai ficar também na caixinha anterior, né? Porque é o final, ok? Que está incluído, ok? E 1, e deve ter com 0, 1. Pronto, 1,70 aqui, ele vai ficar aqui. Vocês podem desligar os microfones, por favor, fechar. Só, quer dizer, vocês podem abrir para falar comigo, né? Mas não para... Ok? Então, é isso, fazer um histograma, ok? E qual é a informação que a gente vai ver aparecer com isso? Então, o que a gente está esperando, então eu vou voltar agora para a apostila, a gente está esperando, ok? Ver alguma coisa, poucas medidas, já que a gente está medindo, é um pêndulo só, esse aqui não são vários, é um só, tá certo? Então, tem um valor, vocês lembram que nas aulas, ok, teóricas, a gente calcula que o período é 1/2π, ok, raiz de L sobre G ou de G sobre L. Essa aqui é muito fácil de saber. Aqui você vai ter L é metro, e aqui você vai ter G é por metro. Por metro quadrado, então vai ser por metro. Por metro vai ser metro. Deixa eu verificar. Eu realmente não. Então você tem metro. Ah, não, desculpa, eu acho que eu fiz. Metro por segundo ao quadrado. E aqui, metro. Então é por segundo. Não, então é o contrário, ok? Então é L sobre G. É L sobre G, ok? Então, pronto, a gente conhece o comprimento do pêndulo, a gente conhece a aceleração da gravidade no local, o achar que conhece, ok? Então, o mesmo se não conhecer, então, normalmente não deve mudar muito. O fato é que a gente vê que tem toda essa variedade de valores, então vai ter um valor central, e de cada lado a gente deve ter probabilidades muito menores, tá certo? Então, é isso que eu vou mostrar agora na apostila, ok? Então, o que a gente espera, ok? Então, esse aqui é um histograma. Na verdade, ele é muito bonitinho, ok? É porque isso seria realmente a distribuição, uma função de distribuição, ok? Com a frequência, com muitas, ok? Muitas medidas, ok? Então, o que a gente está esperando é que seja bastante simétrico, ok? Às vezes você erra, tipo, você erra a metade do tempo para um tempo menor, metade do tempo para um tempo maior, etc, ok? Mas, como vocês têm poucas medidas, vocês vão ver que seu histograma, dificilmente ele vai ser simétrico, tem pouquíssimas medidas, mas se fizesse muitas, ok? Então, ficaria mais próximo disso, ok? Então, um valor central, que é o valor médio, que vai corresponder, provavelmente, essa aqui também eu preciso fazer, desculpa. Eu vou abrir aqui. Isso é a apostila. Ok, vocês estão vendo a apostila? Não, mas Sim, eu sou... tá aparecendo. Ok, só que eu não quero isso, eu quero assim. Porque eu quero poder mexer, ok? Então, tem... Depois eu volto, mas o fato é esse aqui. Então, é um histograma, ok? Então, esse aqui é um histograma, ok? Um histograma com um número muito grande, ok? Muito grande, ok? Número grande de medidas, ok? Então, esse aqui é o valor médio. Então, essencialmente, se você tivesse que, por exemplo, eu vou dizer, aí uma equipe, se conseguiu uma curva dessa, aí é ótimo. Então, eu vou dizer que XM é igual a 1/2π raiz de L sobre G, tá certo? Então, aqui, o que eu vou medir é esse valor. Por que eu pegaria um valor desse? Ele é muito pouco provável, né? Então, de uma certa maneira, essa aqui é a probabilidade de encontrar esse resultado, ok? A probabilidade é quantas vezes você encontrou esse resultado particular e você divide pelo número total, ok, de medidas que você fez. Então, você conhece o L, ok?
você mediu o XM, ok? E aí você vai, por exemplo, calcular o valor da aceleração no local das medidas, ok? Então, a gente vai fazer isso, o seu histograma não vai ser tão bonito. A gente pode construir, aqui eu não vou fazer, eu comecei a fazer então eu vou usar os dados que já estão aqui. Essa aqui é uma preparação para a de ontem, ok? Então, amanhã eu sei que vou ter essas perguntas. Professora, o N, a gente escolhe como, não sei o quê. É um número assim que não seja muito grande, ok? Nem muito pequeno. E aí vai ver, e esse cálculo de delta aqui vai ser aproximado, porque aqui, aparentemente eu achei diretamente que era a diferença entre os dois, como é 1,94 menos 1,64, é 0,30. Então, por exemplo, eu decidi dividir em 6 caixinhas. Então, cada uma vai ter, pronto, é exatamente o que eu fiz, realmente foi por acaso. E eu disse aqui, começando é 1,60, ok? Para não começar é 1,64, e aí eu vou até 1,69, etc, ok? Então tem que ser prático. Mas vocês podem também fazer, por exemplo, se vocês podem colocar n igual a 7, se eu colocar n igual a 7, ok? Que é bom também. Então eu vou ter ponto 3 dividido por 7, aí vai dar delta igual a 0,042, ou seja, 43, na verdade, né? Aí não, eu não gostei muito, sabe? Então, você pode dizer, pronto, eu vou escolher um 0,04, o 0,05, como é, tá entendendo? Então, nada de muito estranho. Também porque a gente não tem quantas casas decimais a gente tem aqui? Esse aqui é em segundos, né? Então, a gente tem uma, duas, mais o cronômetro, aparentemente, pelas medidas que estão aqui, ele não permite ter uma terceira casa decimal, ok? Então, a gente só tem duas, então tem que escolher alguma coisa. E, por exemplo, 0,05 eu gosto, mas eu não gosto de 0,03. É assim, ok? O meu cérebro, ele cresceu num ambiente de base 10, ok? Então, os múltiplos, então é 1, 2, 5, 0, tá entendendo? Então, mas se vocês querem fazer com 0,03, tudo bem, ok? Eu acho pouco prático, mas não está errado não, podem fazer, ok? Então, eu vou usar esse daqui, ok? Que é esse 0,05. Eu vou começar em 1,60. Vocês podem começar em 1,64. Agora, se começar em 1,64, vocês têm que fazer, se começar em 1,64, já que vai ser o início, então, esse aqui vai ser o início da sua caixinha, ok? 1,64. Aqui você vai ter mais, por exemplo, 0,05, ok? Então, aqui você vai ter 1,69 e você tem esse valor 64 na sua tabela. Então, você tem que fazer ela incluída, ok? E o último que vai ser excluído. Então, se aparecer 1,69 na tabela, ele vai ficar nessa caixinha aqui e não nessa, tá certo? Pensar que todos os dados, eles têm que estar no histograma, ok? Então, é isso, vocês têm bastante liberdade, não se sintam muito inseguros em relação a isso aqui. Esse N, ele não pode ser igual a 1, 2 ou 3. 4 é meio limite, então eu acho que 5, entre 5 e 10 eu acho ótimo, ok? 10 é muito ótimo, inclusive, ok? Só para... Então, a gente calculou o delta, e aí a gente vai fazer agora, para fazer o histograma, a gente pode fazer do jeito que eu comecei a fazer, ou seja, cada vez que tem, eu coloco aqui 1,60, 1,65, 70, 75, aí eu fui até 1,95, tá certo? E aí eu vou pegar os valores um por um, e aí eu vou colocar aqui, ok? Preenchendo os quadradinhos. Eu posso fazer assim. Também posso fazer uma tabela, ok? Então, eu tenho aqui o número da caixa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terminei com 7, porque eu comecei em 1,60. Ok? Então, esse aqui é o início da caixa. E eu coloquei aqui valor incluído na caixa. Então, é o tal de... Se aparecesse
Ou aqui, por exemplo, se aparecer, eu vou colocar assim, né? Se aparecer um 1,70 na minha tabela, ele vai ficar nessa caixa 3 e não na caixa 2, ok? Porque 2 vai até 1,70, mas é excluído. Esse valor aqui, do final, ele vai para a próxima, tá certo? Você vê aqui, 70, 75, ok? Então, eu vou contar na minha tabela quantos valores estão entre 1,60 e 1,75, ok? Tem um, ok? Vocês podem olhar na tabela. Entre 1,65 e 1,70, tem 5. Aqui eu não sei quantos tem. Na verdade, eu deveria ter feito isso aqui para saber. Mas a gente pode fazer um, por exemplo. Entre 1,75 e 1,80, quantos tem? Então, vamos lá, 75 e 80. Eu vou limpar aqui, ok? E aqui também. Ok, então, vamos lá. Já esqueci. É 75 e 80, não é isso? Por exemplo. 75 e 80, ok? Então, eu vou colocar um pontinho aqui, 75 aqui e 80, né? 75 incluído, ok? É na caixa. 77, 74 não tá. 71. Ok, esse aqui é um exercício um pouquinho chato. Façam do seu lado para verificar o que eu estou falando, né? Ok, então eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok? Não sei se vocês concordam comigo. Aí vai ter que fazer. Então, eu vou colocar aqui na minha. Então, verifiquem quem começou a fazer, confirmem eventualmente. 16, ok? Bom, eu não vou fazer para as outras. Se alguém puder fazer, seria muito bom, porque eu queria verificar que todos os pontos da tabela estão levados em conta, ou seja, que quando eu somar, apareceu uma vez só tem um ponto aqui, só tem 5 aqui, tem não sei quantos aqui, 16 aqui, blá, 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 mas a soma deve dar, ok? O número total de medidas, que é 60, ok? Então, falta aqui essas 3 caixas, ok? Então, a gente faz essa caixinha. Eu acho bom porque se você errar ou ficar, depois você teria que refazer todo o histograma, então é mais fácil refazer, ok? Verificar uma tabela do que o histograma já feito, ok? Então, aqui papel milimetrado, o papel qualquer que vocês vão ter amanhã com aqueles quadradinhos, né, para preencher. Então, a gente, uma vez que tem a tabela, é muito mais simples. Então, a primeira caixa, ela tem ok? Um evento. Então, é essa, entre 1,60 e 1,65. Então, essa aqui é 1, né? Aí tem 1. O segundo tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai até 5. Entre 1,75 e 1,80, a gente viu, e aí vocês dizem se tá. Então, é aqui, né? É eu contei 16, não é isso? É, 16. Então, eu vou colocar aqui. Então, aqui eu vou ter uma coluna que vai ser... Tá horrível. Ok, vou colocar ele aqui. Então, vai ter 16, ok? E aí, tá faltando esses 3 aqui, mas eu estou esperando que eles sejam... O ideal é, ok? Que sejam, ok? Inferior de cada lado e que reproduzem uma curva que seja desse tipo, assim, ok? Mas pode ser que esse daqui seja mais alto, ou esse daqui, tá certo? Porque aí tem que verificar, né?
Enfim, isso é o histograma, a primeira coisa a fazer, ok? Então, depois, então a gente vai, por exemplo, se essa aqui for a maior, se essa aqui for a maior, sei lá, se essa daqui ela tem menos, e se aqui tem menos e menos aqui, sei, ok? Então, como eu falei, não vai ser simétrico. O que estou fazendo certamente não está correto, eu não calculei aqui, tá? E aí, o que eu coloquei certamente não deve dar 60, mas só para mostrar, se essa aqui realmente é a maior, então a gente provavelmente vai ter que o t médio, que a gente vai calcular agora, ele esteja aqui, tá certo? Então, seja essa curva, essa gaussiana centrada no valor médio, ok? Mesmo se não é uma bela gaussiana, ok? Então, vamos lá, o passo seguinte é, usando os dados da tabela 1, sem se preocupar, por enquanto, com a incerteza associada, você calcula o período médio, ok? Usando primeiro os dados de cada aluno e depois todas as medidas efetuadas pelo grupo, ok? Então, primeiro, vocês vão calcular a média dessa coluna, a média dessa coluna, vocês vão ter 3 médias, e depois eu quero a média geral do grupo. Então, está aparecendo aqui, você tem uma média 1, ok? Média 2, média 3 e a média do grupo. A média, como é que a gente calcula? Aí é muito simples, vocês sabem fazer isso aqui. A média de N, ok? Eu chamei de N maiúsculo, mas aqui é N, ok? Medidas de igual confiabilidade, ok? É a mesma grandeza, ok? Então, será, você soma o que será, ou seja, o seu TM médio, aqui, esse T médio, vai ser T1 mais T2 mais T3, ok? Por exemplo, o primeiro estudante, tá certo? Mais, mais T20, né? Porque tem 20 medidas dividido por 20, ok? Aí você anota para cada estudante, faz para A, para B, para C, e como é simplesmente uma soma, ok, dividida por esse número, então você pode dizer que a média total, ok, como divide pelo mesmo número, você pode pegar a média dessas três e vai ser a média total. Então, a média vocês sabem calcular a média as suas notas, por exemplo, numa disciplina, ou a média, mesmo ponderada, vocês sabem calcular isso aqui, ok, para o sei lá, você tem, por exemplo, para entrar no Enem, né, uma média para entrar na universidade. Notas do Enem, então tem um peso atribuído a cada valor. Aqui é tudo igual, ok? A mesma grandeza, então cada um tem o mesmo peso. Ok. Então, a gente vai dizer que XM, que vocês mediram, é a melhor estimativa do valor, ok? Verdadeiro, também é uma linguagem, ok? Mas, bom, vamos dizer que tem um valor realmente relacionado, um valor do período para aquele pêndulo que vocês estão estudando, ok? O problema, então vocês lembram? Aí vocês vão dizer, pronto, o período do meu pêndulo é t igual a, então calcularam, por exemplo, o t médio, que é o do grupo, tá certo? Grupo. Mas, ok, a gente viu na primeira prática que tem que ter o erro, ok, a incerteza sobre esse valor, tá certo? E esse erro, na primeira prática, ele vinha quase que 100% do erro do instrumento, né? Ou seja, era um objeto em repouso, então vocês podiam medir, que tinha todo o tempo do mundo para medir o tamanho de um objeto, com vários objetos, com vários instrumentos, então a trena, e aí vocês usaram o paquímetro, ok? E às vezes tem um micrômetro. Então, o que muda de um para o outro é realmente a precisão da medida, ok? Mas aqui, a precisão, então, realmente, quais são as fontes de imprecisão aqui? Você vai ter o ΔT, ok? Que vai ser o ΔT do cronômetro, ok? Não vai ser o ΔT daqui, porque tem outras fontes. Cronômetro, ok? Você vai ter
a dispersão das medidas, ok? Então, é o desvio padrão, ok? Das medidas. Voltando aqui, você vê que você não obteve uma curva assim, bem, só um pico assim, mesmo não é nem um pico muito fino. Você obteve esse histograma, vamos dizer, ok? E aí vocês têm aqui que é o desvio padrão. O valor médio mais o desvio padrão é aqui, ok? E o valor médio menos o desvio padrão é aqui. Então, isso lhe dá uma ideia da dispersão dos resultados, ok? Em torno do valor médio. Então, isso aqui é muito importante, e a gente vai ver se é esse que a gente vai usar, ok? Então, como é que a gente calcula esse desvio padrão? Tem, para essa distribuição bonitinha, ok? Então, se é uma gaussiana, etc., a gente faz. Então, a gente vai fazer ponto a ponto. Cadê a expressão? Ela está aqui. Esse desvio padrão aqui, na verdade, eu vou começar com esse, ok? Então, vocês têm o desvio padrão da medida, porque o que você tem aqui é, se eu estou fazendo analogia entre isso e o histograma menos bonitinho que vocês vão ter, ok? Então, vai ser realmente as medidas que vocês colocaram. Então, vamos lá. Como é que calcula o desvio padrão? Você vai medir, então, você tem uma curva assim, das suas medidas, se ela for, ok? Bonita, vamos dizer. Mas aí você tem, então, o valor médio aqui, ok? Então, é o tal de xm. E aí você vai pegar, então você tem vários valores aqui, ok? Que você, com isso, você construiu o seu histograma, tá certo? Então, o histograma é mais uma coisa dessa, tá certo? Então, eu posso fazer assim, ok? Histograma vai ser uma coisa que vai ser mais assim. Bom, isso aqui vai ser, ok? Então, o que vocês fazem? Vocês pegam esse valor, ok? Então, o valor que você pegou, na verdade, você não vai fazer com essas caixinhas, ok? Você vai pegar com cada valor que você usou, ou seja, não é a tabela 2, ok? Dos valores, você vai pegar cada valor, ok? Então, é com a tabela 1, ok? E aí você vai, mas é só para mostrar, todos os valores da tabela 1, eles estão aqui, tá certo? Em uma das caixinhas. O quanto isso está afastado do valor médio, ok? Isso que importa. Não importa muito se ele está afastado do valor médio desse valor desse lado ou do lado, ou seja, se ele é maior ou menor, ok? Então, é por isso que a gente tem esse quadrado aqui. O que conta vai ser a distância, ou seja, o módulo. Então, você vê que tem um quadrado aqui e depois você tem a raiz. Então, o que conta é o módulo, o que é dessa diferença aqui. Só que você vai somar, ok? Essas diferenças, x e y. Aí você calcula o TM. Então, primeiro tem que calcular o TM, ok? O que vocês fizeram. E depois, aí você vai fazer isso para todos os pontos, ok? Então, eu vou fazer para os dois primeiros. O TM, por exemplo, eu não sei se eu calculei no roteiro. Voltamos ao roteiro, ok? Então, o TM aqui, sei lá, deu, aqui do grupo, né? Deu 1,73, ok? É realmente esse aqui, tem que verificar, ok? Então, você vai calcular o desvio padrão, ok? Da medida, o que a gente chama da medida, vocês vão ver por quê. Então, 1,77, vocês lembram? Então, os dois primeiros que está aqui, 1,77, 1,76, ok? São esses pontos aqui. 1,77, 76, 74. Então, todos os pontos aqui você vai fazer isso menos 1,70, que foi que eu coloquei, 73, e aí elevar ao quadrado. Mais isso menos 1,73 ao quadrado, ok? Então, vocês podem ver que os pontos que têm o desvio, ok? Menor são os que, por exemplo, se tiver um 73 aqui, então vai dar, por exemplo, esse aqui, 1,73 menos 1,73 vai dar 0, ok? Então, é porque ele está nesse valor. Ok. E aí você divide, vou mostrar aqui a expressão, você tem essa, ok? Então, tem que calcular primeiro, depois você calcula, ok? A soma, ok? De todos os t, ti menos tm, ok? Você eleva ao quadrado e faz a soma desses quadrados, não é? E aí, uma vez que você obteve a soma, ok? Você vai dividir
pelo número total menos 1. Esse menos 1 aqui é porque, eu não me lembro quem introduziu isso, não sei se foi Gauss, o próprio Gauss, mas fica mais próximo, ok, do que da teoria, ok, com amostras experimentais, então você fica melhor com N igual a 1, porque tem o problema das extremidades, né, das medidas. Enfim, o desvio padrão da medida é isso dividido por N menos 1, então, no nosso caso, é 59, ok? E no quarto, finalmente, você pega a raiz de tudo isso, ok? Então, você pega a raiz de sigma x ao quadrado. Sigma x ao quadrado, é até aqui, e aí você pega a raiz e você vai ter o desvio padrão da medida, ok? Então, é isso que vocês devem fazer. Aí é muito chato. Obviamente que quando a gente faz estatísticas, a gente não faz isso na mão, ok? As calculadoras, vocês podem ter, né? Vocês têm uma parte de estatística. Eu já usei essa aqui quando não são muitos, mas você vai adicionar, sei lá. Aí os valores, e você já bota ele em modo estatístico, então cada vez que você coloca entra, ele pega isso como um valor, ok? Que você quer entrar, e no final você pede o valor médio, você pede, ok? O desvio padrão, a variância, essas coisas, e ele vai dar. Mas amanhã, o que a gente vai fazer é fazer isso na mão. Depois, os programas, ok? Eles fazem, obviamente, né? Excel faz isso, etc. Mas vocês têm que fazer isso à mão amanhã, tá certo? Então, são muitos, e aí vocês, muitos dados, apesar de não ser uma estatística muito boa com 60, mas tem que ter muito cuidado. Então, por isso que todos os membros do grupo, idealmente, deveriam calcular e ok, comparar com os colegas, ok? Então, você faz isso, ok? A soma das diferenças ao quadrado, blá, 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 divide por n menos 1, que é 59, você pega das 3 colunas, ok? Você não faz coluna por coluna, e aí você vai ter um valor aqui que é não sei quanto, ok? Eu tenho em algum lugar isso feito, mas infelizmente eu não posso. Não vai fazer isso aqui agora, ok? E aí, aqui ainda tem dos estudantes, mas é inútil. O que você bota agora só do grupo. Então, você coloca o valor que você obteve e, por enquanto, não se preocupe com a incerteza, o número de casas decimais. Bote realmente. Aqui você não vai ter somente duas casas decimais, você vai ter o que a calculadora lhe dê, você dá, ok? Não bote tudo se tiver 8, mas bote 4, 5. Você sabe que no final você vai ter aqui que mostrar isso aqui com algarismos significativos. Então, aqui tem algarismos que não são significativos, mas está ok. Aqui você coloca o ΔT do cronômetro, ok? Aí, inclusive, isso é uma coisa interessante, que eu coloquei aqui ΔT, foi na apostila que eu coloquei, sim, aqui. Então, realmente, aqui não é ΔT, é realmente de tempo, né? O cronômetro. Então, o cronômetro que vocês têm, vocês podem olhar aqui, eu vou olhar o meu, porque realmente faz tempo que eu não usei. Aí vocês têm um cronômetro, e aí vocês vão olhar, eu vou colocar o cronômetro aqui, não, stopwatch, sorry. Ok? Então, aqui tá 0, ok? Eu vou botar ele para medir, tá certo? E aí, pronto. Stop, ok? Então, eu medi 3,60, ok? Então, vamos dizer que foi a medida de um pêndulo, ok? Então, eu vou dividir essa aqui por 3, é isso que vocês vão fazer amanhã, vocês vão deixar 3 oscilações, ok? E aí eu vou dividir, como foram 3, eu vou dividir por 3, ok? Então, 3,60 dividido por 3, ok? Vai dar 1,20. Então, certamente não é esse pêndulo, ok? Que eu vou tentar botar um valor que seja mais próximo aqui do nosso, ok? Então, eu vou deixar só um minutinho. Ok. Então, vou começar.
Ok, agora peguei 4,66. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que qual é a incerteza do meu instrumento. Eu vejo que esse 4 aqui é segundo, tá certo? O 4 é segundo. Aqui tem 00, que é minuto, segundo, e depois tem, então, até centésimo de segundo, ok? Décimo e centésimo de segundo. Então, isso quer dizer que a menor divisão desse meu cronômetro é de 1/100º de segundo. Como é digital, que eu não sei se eu estou mais próximo do início, ok? Do valor que ele colocou ou do final, então eu não posso dizer que a incerteza é a metade, ok? Então, instrumento digital, você diz que a incerteza, aqui eu vou colocar ΔT, o meu cronômetro, aí vocês vão ter que verificar amanhã, ok? É igual a 0,01, e a unidade aqui é segundo, ok? Então, tem essa incerteza, e o que você deve fazer nessa parte aqui, cadê? É comparar, ok, com, cadê a tabela? Aqui. Então, aqui eu vou colocar 0,01. Tem a unidade já, então não preciso repetir aqui, tá certo? Já está aqui em segundo. Você sempre tem que verificar que a unidade está em algum lugar. Se ela não está aqui, você adiciona o aqui ou aqui. Ok. E aí, talvez... Então, eu vou ter que comparar esses dois. E eu vou pegar, ok? Nesse caso aqui, porque já tinha feito com os valores, só que eu não esqueci quantos são. Então, a gente mede aqui que sigma é maior que esse ΔT cronômetro, ok? Então, a gente vai usar o maior valor que tem. A incerteza de uma única medida do período será tomada como sendo sigma. Então, vou colocar sigma igual... Desculpa, tá aqui. Então, vou dizer que é 0,0, sei lá, 2564, ok? Deu isso, segundos, ok? Então, como ele é maior, eu vou usar esse valor aqui, ok? Se não, tem que usar esse, ok? A partir do desvio padrão sigma da distribuição de períodos para os dados de todo o grupo, obtenha o desvio padrão da média, ok? Então, o que é esse desvio padrão da média? Vocês têm... se você fizer, por exemplo, vamos dizer que todos os grupos, ok? Amanhã, eles vão ter um pêndulo que tem o mesmo comprimento. Todos eles têm um pêndulo de comprimento 80 centímetros, ok? E aí, certamente, não vai ter duas tabelas iguais, ok? Não vai ter dois histogramas iguais, mesmo se pegar aqui a mesma escala aqui, ok? A mesma distribuição de caixinhas, ok? Não vai ter, então tudo vai ser diferente, apesar de ser a mesma coisa. Tem grande chance que o valor médio seja bastante próximo, mas tem alguns que vão achar, por exemplo, se eu digo aqui que é 1,73, alguns vão achar que é 1,74, outros que é 1,72, ok? Então, vocês vão ter vários valores da média, ok? Porque assim tem essa... Por quê? Porque tem esse... Desculpe. Tem esse... essa dispersão dos resultados, né? Então, por que é que todo mundo vai achar exatamente no mesmo lugar? Não tem razão. Então, na verdade, se você olhar, se você comparar, se todo mundo fez com o mesmo, então vocês vão ter... Vocês poderiam fazer, a gente não vai fazer, mas vocês poderiam fazer então aqui também, frequência em função do período, ok? Então, vocês poderiam ter aqui o primeiro grupo, ele teria, ok? Eu vou fazer, ele teria aqui esse valor médio, ok? Outro teria, então, com essa, teriam com essa, ok? Com essa frequência aqui, ok? Vários grupos obtiveram esse valor aqui, por exemplo, eu vou colocar 1,73.
outros obtiveram, ok, um valor menor, ok, como esse, tá certo? E outros como um valor menor ainda, ok? E tudo isso, então eu posso colocar, por exemplo, 1,72, 1,74, ok? Etc. Então, a gente pode, vocês estão vendo que eu posso fazer uma estatística dos valores médios obtidos, ok? E eu vou obter alguma coisa assim também, ok? Então, qual vai ser o desvio padrão desse aqui? Não vai ser igual a esse, tá certo? Vai ser, a gente espera que ele seja muito menor, ok? Porque aqui eu tinha até, sei lá, 1,64, aqui 1,94, e aqui eu vou ter alguma coisa muito mais próximo desse valor, entre 1,70 e 1,74, ok? Então, a gente está esperando que o valor da média, ok? Ele seja menor do que o sigma das medidas, ok? E é isso, a gente vai calcular, então, o desvio padrão da média. Só que para fazer isso, a gente não vai fazer um número de grupos, etc. Já tem, pela experiência em estatística e tudo, já tem como calcular esse desvio padrão da média, que é isso. Desvio padrão da média, então, x com um tracinho em cima, ok? Da média, essa aqui. Então, você tem a mesma expressão, você faz o xi menos xm, ok? Você faz a soma dos quadrados, ok? Só que em vez de dividir somente por n menos 1, você divide por n. Então, se n é muito grande, inclusive, vai se aproximar desse aqui dividido por n ao quadrado, tá certo? Então, vocês podem ver que o desvio padrão da média, ok? Que é aqui, da média, ele é igual ao desvio padrão das medidas, ok? Então, vou colocar aqui da medida, dividido por raiz de n, ok? Então, como a gente estava esperando, esse desvio padrão da média, ele é muito menor do que o desvio padrão da medida, ok? Porque você está comparando aqui média, ou seja, é uma média de média, qual é a dispersão dos resultados em torno de todas essas médias, é muito menor. Então, quanto maior o n, mais estreito esse daqui fica, tá certo? Então, ok, isso aqui é bom. Blá, blá, blá. Vamos voltar aqui ao roteiro. Então, pronto, está quase feito, ok? Então, aqui você coloca aqui o valor, o desvio padrão da média, que é simplesmente esse valor que você obteve aqui, você vai dividir por raiz de 60, né? Então, depois eu vou ter que refazer isso aqui, porque esses valores certamente estão errados, né? Então, vamos lá. Vamos dividir 0,02, 564, dividido por raiz de 60, ok? Dá, eu vou colocar aqui, meu sigma m vai ser 0,00331, ok? E tem um zero depois, então eu vou parar aqui, por enquanto, sem me preocupar com os algarismos significativos. Então, agora eu vou escrever meu resultado final. Então, T vai ser igual ao valor médio que eu calculei. Aí, eu vou colocar isso aqui depois, porque eu vou colocar esse ΔT aqui, que vai ser isso, ok? Por que eu não coloquei sigma m? Porque já no início, se o maior fosse S, eu ia colocar, ok? O erro seria S, ok? Mas, como o maior era esse daqui, que eu consigo ainda, ok? Estreitar, então eu vou colocar aqui mais. Vocês lembram que essa incerteza aqui vale ainda, sempre vale, de ficar com um algarismo só, ok? Algarismo significativo, né? Então vai ser 0,00. Aí vai o 3, vou arredondar, ok? Vou arredondar aqui e fica 0,03 segundos, ok? Então, esse T médio
que eu coloquei aqui, eu botei 73, mas na verdade ele tinha mais números, porque aqui, sei lá, tinha 25, sei lá, ok? Então tem que colocar aqui com mais algarismos significativos, porque é uma média, e aí você vai colocar aqui 1,73, e a posição do duvidoso é dada pela posição aqui do algarismo significativo na incerteza. Então, pelo que eu escrevi, e que está errado, é 1, 2, tá certo? Como é que eu vou arredondar aqui? Aqueles 5, se, dependendo do que tiver depois, ok? Você arredonda. Se não tiver mais nada, ok? Então, você deixa ele assim. Se tiver mais números aqui, o que deve ter, né? Então, você vai arredondar aqui para o primeiro, o número par mais próximo. Já é um número par, então fica assim, tá certo? Se eu tivesse 3 aqui, aí ele iria para 4, ok? Mas já tem. É 1, 2, então fica 2. Ok? Pronto. Então, eu tenho a primeira parte. E aí, depois, esse é um trabalho que vocês têm que fazer. É meio teórico, mas tem que fazer amanhã para entregar amanhã. Então, a gente volta aqui a essa expressão do período em função do comprimento do pêndulo e de G, que é a aceleração local da gravidade. Vocês podem ver aqui que, bom, lembram que não depende da massa, ok? Vocês nem vão precisar medir a massa do seu pêndulo. E aí você vai calcular, uma vez que você mediu T, e mediu o comprimento do período, vocês vão medir G, e aí vocês vão ter que me dizer qual é o valor de G, ok? Então, G vocês vão calcular como um valor médio. O que vai ser o valor médio? Vai ser, então, você escreve G em função desse aqui, né? Então, você tem G é igual, então você tem, vai ser 2π, 4π ao quadrado, 4π ao quadrado, L sobre T ao quadrado, ok? É isso, 4π ao quadrado, L sobre T ao quadrado, ok? Então, o G médio vai ser o quê? G médio vai ser isso e isso, tá certo? Então, o L vai ser o valor que vocês mediram, tá certo? Então, vocês mediram L, vocês vão apresentar dessa forma, ok? Eu medi L aqui com uma precisão de, como aqui é metro, ok? De meio milímetro, ok? Então, quer dizer que eu medi com a trena, ela tem uma incerteza, ok? A menor divisão é 1 milímetro, mas como eu posso ver, ok? As divisões, então eu divido por 2, então é meio milímetro. Então, a posição desses 5 aqui dá a posição do último organismo. Esses 0 aqui são significativos, ok? Eu medi com essa precisão. O T mais delta T eu vou colocar aqui, 1,732 mais ou menos 0,003. E o G, então, eu vou colocar o valor aqui, que eu vou calcular, ok? E como aqui eu vou fazer a incerteza? Aí, a incerteza, vocês vão ter que colocar qual é a expressão de ΔG em função de G, de L, de T, ok? ΔL, ok? Então, vocês lembram, essa aqui é propagação de erro, ok? Então, vocês têm G é a gente pode usar, por exemplo, a expressão é um produto de potências, né? Então, a gente tem uma constante, que é o 4π ao quadrado, ok? A gente tem L, a potência 1, ok? E a gente tem T, a potência menos 2, ok? Então, vocês lembram? Aqui a gente tem K, X, Y, por exemplo. Então, Kx é a potência P, Y é a potência menos 2. E eu tenho uma expressão aqui de ΔG, ok? Em função de tudo isso, ok? Então, seria melhor vocês prepararem já para ficar pronto para amanhã, para poder fazer isso aqui. Então, anota aqui seu valor, a incerteza, e depois calcula o erro percentual. O erro percentual é na verdade, é esse G aqui que você calculou com o adotado como referência no Equador, aparentemente 9,78. Aí você faz a diferença dos dois, você divide pelo valor de referência e você diz, ok, qual é esse erro percentual. Então, percentual ou relativo, se quiser, relativo é simplesmente que você vai ter relativo
o erro relativo. Por exemplo, você obteve um erro de essa aqui dividido por isso aqui, pode ser ΔG sobre G igual a 0,12, ok? Então, você tem 12%. Ou se não, você pode botar percentual, então vai ser igual a 12%. Ok? Então, tanto faz, escreva assim ou assim. Pronto. De toda maneira, é adimensional, tá certo? É a mesma dimensão aqui. Então, pronto, eu acho que posso voltar aqui a apostila para ver se tem mais coisas. Vocês podem ler, ok? Leiam, ok? A apostila, onde a gente fala aqui de alguns detalhes, ok? Tem exemplos aqui, então façam, ok? E eu vou parar aqui a gravação.